característico, pensando em clima primeiro, é um clima quente e úmido. Pensando na vegetação, nós temos árvores de grande porte. Pensando nos animais, nós temos uma grande biodiversidade ali, tanto de animais quanto de vegetais. Eu posso citar aqui o famoso boto-rosa, arpia, que é o gavião real, um animal lindo, maravilhoso, uma ave gigante, que inclusive se você for no Zoológico de Belo Horizonte, você vai ver lá. Enfim, é um bioma muito biodiverso, com alto índice de chuva também, então grande umidade na Amazônia. E o solo é pobre, mas ele se sustenta com a serrapilheira, que são as folhas, galhos de árvores que caem ali no solo, e também animais que morrem no solo. Ok, obrigada, professor Bruno. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Você ainda tem alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não vai consumir nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça de assistir quantas vezes quiser as nossas aulas nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores, intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã! Olá, ótima tarde para você ligado na programação da Rede Minas. Vamos agora até a cidade administrativa para transmitir a coletiva de imprensa da saúde estadual com os números da pandemia da Covid-19 em Minas. Na sequência, eu volto com o Jornal Minas Primeira Edição e as principais notícias do dia. Vamos então até a cidade administrativa para acompanhar. Boa tarde. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook. A transmissão também é feita pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Estamos com o secretário de Estado adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho, e com o secretário de Estado adjunto de Saúde, Marcelo Cabral. Passamos às atualizações da semana com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar essa fala de hoje com os números do Plano Minas Consciente. O plano hoje conta com 605 municípios, passamos aí de 70% total e impactando 13 milhões e meio de mineiros. As macro-regiões com mais municípios aderidos é a macro-região norte, com 98% de adesão, que congrega aí Governador Valadares, Conselheiro Lafayette, Conselheiro Pena, Aimorés, Engenheiros Caldas. Depois a região Centro-Sul, com 48 municípios, e está com 90 e que representa 94% de adesão. A Triângulo Sul, com 24 municípios, está com 89% de adesão, e a Sudeste, com 77 municípios, 82% de adesão. Total, como eu disse, 71% dos municípios mineiros formalizaram sua adesão ao Plano Minas Consciente. Vamos aos avanços e retrocessos de ondas da semana. Informação importante, que interessa a todo mundo. Primeiro, nós tivemos, nessa semana, a primeira macro-região que avançou efetivamente para a onda verde. É a macro-região norte. Ela congrega 86 municípios, um total de 757 mil pessoas impactadas, e um total de 51 municípios. Então, cidades como
Jaíba, Bocaiúva, São João do Paraíso, Montes Claros. Essas cidades passam agora a contar com a benesse de estarem na onda verde. Além da macro-região norte na onda verde, nós temos diversas micro-regiões que também, por permanecerem o prazo de 28 dias na onda amarela e conseguirem manter dados epidemiológicos que favoreçam sua progressão, também foram para a onda verde. Então, eu vou citar aqui as micro-regiões que podem avançar para a onda verde, se assim seus respectivos prefeitos decidirem. Guaiães, com 9 municípios, a micro de Itabira, com 13 municípios, João Molevade, com 5 municípios, Barbacena, com 15 municípios, Congonhas, com 6 municípios, Conselheiro Lafayette, 12 municípios, São João del Rei, 18 municípios, Ponte Nova, 21 municípios, Viçosa, 9 municípios, Montes Claros, Coração de Jesus, Bocaiúva e Francisco Sá. Essa micro-região tem 23 municípios. Taiobeiras, 10 municípios. Além Paraíba, 5 municípios. Muriaé, 11 municípios. Santos Dumont, 3 municípios. Itajubá, 15 municípios. E, por último, Lavras, com 10 municípios. Então, o total de municípios por micro-região que também podem avançar para a onda verde, somam 185 municípios. Então, o que quer dizer que esses municípios, ao avançarem para a onda verde, ao avançarem para o último estágio do plano Minas Livre, podem abrir atividades como cinemas, zoológicos, casas de festas, parques de diversão e shows. Lembrando que todos esses segmentos devem respeitar a deliberação 17 no que tange ao máximo de 30 pessoas, um limite de 30 pessoas para os respectivos eventos. Bom, tivemos esse avanço importante dessas micro-regiões para a onda verde, da macro-região norte para a onda verde, mas tivemos também um retrocesso. A macro-região noroeste, com 36 municípios, mais de 460 mil pessoas, e com 21 municípios aderidos, regride para a onda vermelha. Isso é muito importante, porque esse recuo faz com que diversos segmentos passam a não poder mais abrirem a partir de sábado. Exemplos de municípios: Buritis, Paracatu, Presidente Olegário e por aí vai. Então, no balanço geral, nós temos, na onda vermelha, as regiões, as macro-regiões Nordeste, com 57 municípios, e Noroeste, com 33 municípios. E na onda amarela, a região Centro, Jequitinhonha, Vale do Aço, Sul, Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Oeste, Centro-Sul, Leste do Sul, Leste e Sudeste. Essas que eu acabei de falar permanecem na onda amarela. E, pela primeira vez, na onda verde, a macro-região Norte. Parabéns à macro-região Norte, parabéns aos mineiros que lá estão, que estão fazendo a sua parte, que estão usando máscara, distanciando, ficando em casa quando podem, utilizando-se dos protocolos previstos no site e, por isso, estão colhendo aí os frutos da consciência, do comportamento correto em vista a nós termos aí um controle sanitário frente ao Covid-19. Então, nós temos total de municípios que avançaram para a onda verde, 86 municípios. Total de municípios que fazem parte da onda amarela, 677 municípios. E total de municípios na onda vermelha, 90.
total 853 municípios mineiros. E eu queria aproveitar para tirar uma dúvida muito recorrente, né, pela equipe, pelo Fale Conosco. Se houver diferença entre as cores das ondas da macro e da micro, o Plano Minas Consciente recomenda ao prefeito que adira à onda mais restritiva. Eu vou tomar a liberdade aqui até de usar como exemplo a macro-região Triângulo Norte. A macro-região Triângulo Norte, ela está na onda amarela, mas as micro-regiões de Uberlândia e Tuiutaba estão na onda vermelha, o indicativo é vermelho. Por mais que os prefeitos possam decidir entre a onda da macro, que é amarela, ou da micro, que é vermelha, nós recomendamos, é a título de recomendação, que o prefeito opte pela onda mais restritiva, uma vez que ela é mais segura. Então, Ituiutaba e Uberlândia, por estarem em micro-regiões com indicadores epidemiológicos que apontam para a onda vermelha, nós recomendamos que esta seja a onda utilizada, por mais que a macro esteja na amarela. A gente sempre tem que ter em mente que o objetivo do plano é e sempre será salvar vidas. A economia e o emprego são extremamente importantes, mas a vida ainda é o bem mais valioso que nós temos. Uma novidade importante que a gente precisa divulgar essa semana é que as universidades, as faculdades, as instituições de ensino superior que ministram cursos de pós-graduação, lato sensu, né, especialização, estrito sensu, mestrado e doutorado, estão autorizadas a funcionar presencialmente. Então, esse é um avanço para o setor da educação. Vários estudos foram feitos, até mesmo considerando que é um público adulto, considerando que, na grande maioria, as aulas são feitas finais de semana, em dias espaçados. Então, foi feita uma análise e viabilizou o avanço para a onda amarela, a autorização para o funcionamento presencial dos cursos de pós-graduação nas instituições de ensino mineiras. Essa é uma grande novidade que o Plano Minas Consciente traz nessa semana. Com relação aos municípios de até 30 mil habitantes, nós continuamos com a quantidade de 445 municípios que podem avançar para a onda amarela por terem menos de 30 mil habitantes e menos de 50 casos para cada 100 mil habitantes de Covid. Então, 445 municípios, de um total de 732, cumpriram esses requisitos e podem gozar dessa benesse de migrarem para a onda amarela. Era o que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Passamos agora às perguntas enviadas pelos jornalistas internautas. Secretário adjunto Fernando. Essa pergunta veio do repórter Fábio Luiz, da Rádio Sete Colinas de Uberaba. Conforme determina o programa Minas Consciente, o município só poderá mudar de onda após ficar 28 dias sem retroceder. Uberaba, que está na onda amarela, fez a sua adesão no dia 11 de agosto. Portanto, na próxima segunda-feira, completa os 28 dias. Uberaba já pode ir para a onda verde ou volta para a onda vermelha? Fábio Luiz, excelente pergunta. Primeiramente, é importante a gente enfatizar como é que funciona a migração de ondas. Da onda vermelha para a onda amarela, o prazo são de 7 dias. E da onda amarela para a onda verde, o prazo é de 28 dias. Esses prazos são prazos mínimos. Não quer dizer que automaticamente após os 28 dias, essa migração ocorrerá. Semanalmente, os dados epidemiológicos são analisados
E essas análises é que vão nos apontar se aquele interstício de 28 dias foi cumprido e os dados epidemiológicos permitem essa progressão. Tanto que nessa semana, outras macro-regiões cumpriram também o prazo de 28 dias. Porém, somente a macro-região norte teve a condição plena para seguir adiante para a onda verde. Então, respondendo objetivamente, o Triângulo Sul, onde fica, né, o município, a micro-região de Uberaba, ainda precisa esperar. Nessa semana ainda não deu para fazer o avanço para a onda verde, mas estamos acompanhando diuturnamente, por meio da equipe da Secretaria de Saúde, que aqui está representada, e é ela que vai nos apontar os indicadores necessários para que haja esse avanço. O prazo mínimo de 28 dias foi cumprido, ok. Agora, a cada semana, nós podemos fazer esse avanço. Ela já cumpriu o prazo mínimo, agora semanalmente aferirmos a possibilidade desse avanço. Espero que seja em breve, espero que tudo ocorra bem para que eles possam colher desse fruto e avançar para a onda verde e atingir ainda mais a normalidade dentro dos protocolos previstos. A segunda pergunta é de Cleusane Lotti, da TV Leste. A microrregião leste do sul inclui a cidade de Manhuaçu, que se mantém na onda amarela do Minas Consciente. Porém, o número de casos continua subindo. De ontem para hoje, foram confirmados 48 novos casos, elevando para 1.146 o número de doentes. Desde o fim da semana, não há vagas nos 30 leitos de UTI. Dos 50 leitos de enfermaria, apenas 22 estão disponíveis. O prefeito da cidade já declarou que a situação está um caos. Existe a possibilidade de regressão de onda em Manhuaçu? Se o comitê de crise do município restringir as regras de prevenção, refletiria nos municípios menores próximos de Manhuaçu? Vamos lá, Cleusane, importantíssima pergunta também. Nos dá a oportunidade de esclarecer alguns pontos em relação ao plano. Vamos lá. Primeira coisa, o prefeito tem a autonomia de ser sempre mais restritivo que o plano. Então, se o plano fala que pode abrir restaurante e o prefeito quiser fechar os restaurantes, ele pode. Ele pode ser sempre mais restritivo. Se o plano fala que pode abrir um segmento e o prefeito, com a sua comissão de saúde, com seus técnicos, definirem que aquele segmento, naquela localidade, tem uma característica que foge ao controle, ele tem o direito sempre de ser mais restritivo que o plano. O que ele não pode é avançar, o que ele não pode é ir além do plano. Então, vou até voltar ao exemplo da Triângulo Norte. Na Triângulo Norte, a macro-região está amarela, mas a micro-região de Uberlândia e de Tuiutaba está vermelha. Ou seja, nós recomendamos aos prefeitos dessas micro-regiões que estão em coindicativo vermelho que adiram à onda vermelha, por mais que a macro esteja na amarela. Porque isso sim é nós termos uma ação mais comedida e mais cautelosa em relação ao controle da pandemia. No caso de Manhuaçu, o exemplo também é o mesmo. A macro-região de Manhuaçu, salvo engano, é a leste do sul. A leste do sul está com indicativo de onda amarela. Porém, Manhuaçu está com indicativo de onda vermelha. É importante, isso nos traz uma certeza de que os nossos indicadores, os indicadores que a Secretaria de Saúde tem esse controle, eles não mentem, os indicadores refletem estritamente a dificuldade. Isso que a repórter manifestou em relação às dificuldades de leito
está refletida na sinalização da microrregião de Manhuaçu, que está vermelha. O que nos faz recomendar à Prefeitura de Manhuaçu que faça uma adesão, que adira à onda mais restritiva. Você adere hoje a uma onda mais restritiva para daqui uma semana poder voltar a avançar. Mas essa decisão é da Prefeitura, é a prefeita de Manhuaçu que vai decidir se fica na onda vermelha ou se usa da prerrogativa da macro-região e vai para a onda amarela. A prefeita de Manhuaçu, eu a conheço, uma pessoa extremamente ponderada, consciente. Eu tenho certeza que ela vai fazer a melhor decisão para essa situação. Obrigado. Nós agradecemos a participação do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passoli. Passamos agora com as informações da Covid-19 com o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral. Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Hoje, na coletiva de 3 de setembro, vamos então aos dados do boletim epidemiológico. Nós temos hoje o total de casos confirmados, 224.984, casos em acompanhamento, 29.561, casos recuperados, 189.835 e óbitos confirmados, 5.591, famílias em relação aos quais nós nos solidarizamos pela perda de seus entes queridos. Nós temos também, desculpem, algumas observações, alguns avisos e, nesse ponto, interessante daquilo que se reflete as medidas que a Secretaria de Estado de Saúde vem adotando no combate à pandemia. O Estado adquire, melhor dizendo, 20 mil testes sorológicos para a Covid-19, produzidos por pesquisadores da UFMG e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz Minas. Esses kits protótipos, que são feitos com materiais nacionais, serão aplicados em investigações sorológicas, permitindo análises de anticorpos e de forma mais barata e mais precisa. Ele é um teste que deve ser feito após 14 dias do início dos sintomas e o objetivo é saber se a pessoa desenvolveu ou não os anticorpos para a doença. Uma outra vantagem é o preço. Para a produção dos 20 mil kits dos protótipos que serão utilizados pelo Estado, o repasse foi de 250 mil, o que resulta em um valor de teste de R$ 12,50. Os testes rápidos são importados e estavam com preço um pouco mais elevado no mercado. E o Estado tentou comprá-los, mas no início da pandemia, esse preço chegava a quase R$ 200 e é sabido, como deve ser, da necessidade de austeridade no trato da coisa pública e no uso dos recursos públicos. Então, essa alternativa surge como vantajosa, seja pelo preço, seja pela sua produção, seja pela sua praticidade. Passamos agora, então, às perguntas enviadas pelos jornalistas e internautas. Secretário de Estado adjunto Marcelo Cabral. A primeira pergunta é do repórter Fábio Luiz, Rádio Sete Colinas de Uberaba. Considerando alguns segmentos, como ambulantes, músicos, escolas, dentre outros, que não podem trabalhar, agora com a pandemia do coronavírus, como fica a situação dos candidatos nas eleições municipais deste ano? Os candidatos estão enquadrados em qual onda? Tradicionalmente, eles costumam entrar na casa do eleitor, tomar café, bater papo e pedir voto. Agora, eles terão algum tipo de protocolo? Como o candidato deverá proceder junto ao eleitor? Haverá distanciamento? Como o candidato será fiscalizado? Fábio, obrigado pela pergunta, uma boa pergunta.
você faz menção inicialmente a um segmento cultural. Nós até mencionamos há alguns dias um item específico, salvo engano, o item 6 do Plano Minas Consciente, que se refere a essas pessoas. E vai, então, a pergunta especificamente com relação a candidatos em decorrência da proximidade das eleições. Nós sempre falamos que o protocolo, o Programa Minas Consciente, ele é um livro, ele é um protocolo único. E ali nós temos todos os dados, todas as referências, tudo num único protocolo, com a possibilidade de inserção de cada uma das atividades de acordo com aquilo que desenvolvem. Com relação a candidatos e ao tema eleições, que parece ser a sua dúvida, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele possui capacidade normativa. O que é isso? Ele produz atos, ele produz regras que são aplicáveis às eleições e também aos candidatos. E existem, inclusive, legislações próprias para as eleições, a exemplo da Lei 9.504. O fato é que, para atividades próprias, comportamentos próprios, das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral sempre produz resoluções daquela corte que são normas, são regras, e certamente o tribunal, como já tem sido veiculado, vai se preocupar e se preocupa com essas questões das eleições por conta da pandemia. Não foi por outra razão, não foi por acaso que as eleições foram postergadas, foram jogadas um pouco mais para frente no prazo, tendo em vista a pandemia. Então, este tipo de regramento será dado pelo Tribunal Superior, pelo Tribunal Superior Eleitoral e de acordo com aquilo que verificarem para as situações específicas das eleições. No entanto, nós estamos planejando, sim, estamos pensando em fazer cartilhas, orientações para os candidatos e, de certa forma, a sua resposta, a sua pergunta, melhor dizendo, ela já traz uma orientação quando você menciona a necessidade de distanciamento e de cautela. Então, é exatamente isso. A vida em sociedade continua, ela segue exigindo um comportamento mais cauteloso, distanciamento, medidas de higiene, tudo isso que se refira aos cuidados para enfrentamento da pandemia. No entanto, repito, pensamos sim, planejamos sim, em alguma cartilha que certamente será aproveitada, haverá de ser aproveitada para este momento das eleições. Mas repito, e aí finalizando essa pergunta, o regramento das eleições cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, que o fará através de resoluções daquela corte. A segunda e última pergunta é do repórter Pablo Nascimento, da TV Record. Secretário adjunto Marcelo Cabral. Com a chegada pela primeira vez de uma região à onda verde, o governo pretende incluir a volta presencial às aulas em algumas das ondas do Minas Consciente? Em qual onda seria e quando isso deve acontecer? Pablo, obrigado pela pergunta. Nós também já mencionamos aqui anteriormente sobre contatos feitos com alguns segmentos da educação, com órgãos sindicais, e este diálogo vem sendo travado. O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, já mencionou, já deu alguma orientação já decidida com relação ao segmento de pós-graduação, de ensino superior. Para os outros segmentos, nós recebemos os sindicatos das escolas particulares, recebemos outros segmentos também ligados à atividade educacional, e isso prossegue ainda sob avaliação do nosso grupo executivo, dos diversos foros que temos de deliberações, para que então possa seguir para o Comitê Extraordinário e a decisão em relação a Minas Consciente. Nós seguimos monitorando, a Secretaria de Estado de Educação também vem
fazendo um planejamento nesse sentido. No entanto, ainda não há definição, as discussões vêm sendo travadas e com muito cuidado. Nós aqui acabaríamos por atingir um grupo diferenciado, às vezes de crianças em muito pouca idade, em tenra idade, que às vezes têm contato com seus avós. Tudo isso precisa ser ponderado. No entanto, nós estamos sim avaliando, ainda não temos uma resposta definitiva, mas os atores envolvidos estão debruçados sobre esta situação, estão sim ocupados dessas discussões e ainda não temos uma definição, mas seguimos discutindo para então, tão logo haja uma decisão segura, acertada em relação a isso, e sempre lembrando que há uma necessidade de retomada dessas atividades. Nós nos preocupamos, sim, por conta de uma série de implicações, sejam elas de natureza econômica, sejam elas de caráter social, o próprio contato das crianças com os seus parentes, tudo isso vem sendo levado em consideração. As contribuições, o diálogo sobre protocolos que são trazidos por esses segmentos. No entanto, ainda não há uma deliberação do Comitê Extraordinário nesse sentido. Nós ainda aguardamos e esperamos dar uma decisão definitiva em relação a isso, uma orientação para os senhores. No entanto, ainda não há, apesar dos contatos que vêm sendo feitos e as considerações sobre eles, mas não há ainda uma definição sobre este tema. Agradecemos aos jornalistas e internautas que nos enviaram as perguntas e solicitamos ao secretário de Estado Adjunto de Saúde que faça as considerações finais. Bom, pessoal, nós temos tido melhores indicadores no que se refere à pandemia, mas ainda não há algo definitivo, digamos assim, ainda é uma situação que nos surpreende. E basta considerar que nós não temos ainda uma vacina para a pandemia, o que nos sinaliza que devemos nos manter tendo todos os cuidados. Esta é a nossa orientação. Hoje nós fizemos mais uma reunião com uma macro-região, a macro-região leste do sul, e sempre trocando ideias com os prefeitos, com os gestores locais, secretários municipais de saúde. Então, a ideia é que nós mantenhamos a vigilância, mantenhamos a cautela para que não tenhamos nenhuma surpresa. Nós seguimos dialogando, recebendo os pedidos, as sugestões no que se refere à melhoria da retomada das atividades econômicas. Essas atividades nos preocupam, sim, mas precisamos, principalmente levando em consideração todo o período que já nos esforçamos para enfrentamento da pandemia, precisamos nos manter cautelosos. Só isso foi capaz de nos trazer até aqui com uma preparação da nossa rede assistencial, não havendo, graças a Deus, a perda da vida de nenhum mineiro por desassistência. Esse era o nosso objetivo. No entanto, precisamos seguir nos esforçando, precisamos seguir nos acautelando, tomando as medidas de distanciamento adequado, as medidas de higiene, para que não sejamos surpreendidos. E devemos seguir trabalhando, aguardando em todo mundo o trabalho das autoridades de epidemiologia, a produção de uma vacina, para que tenhamos, então, só assim, uma vida mais tranquila, mais segura, o que ainda não nos é possível neste momento. Então, o apelo é para que se acautelem, tomem cuidado, procurem manter todas essas diligências, todos esses cuidados, para que nós não tenhamos nenhuma surpresa. No mais, desejar uma boa tarde a todos, um bom dia restante de trabalho e que se mantenham com cuidado. Uma boa tarde. Agradecemos ao secretário de Estado Adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, por mais um boletim sobre a Covid-19 em Minas Gerais. Nosso agradecimento especial a você que nos acompanha pelas redes sociais do Governo do Estado de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook e pela Rede Minas, Rádio Confidência AM 880. A todos, uma excelente tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.